Muito bem, gente, o nome do nosso curso é Perspectivas. Nós fizemos essa introdução de que como nós imaginamos em nossa alma, assim nós somos, e nós falamos que todos esses fatores aqui, pessoas, experiências, cultura, educação, personalidade, etc., eles influenciam para nós desenvolvermos um quadro mental, categorias que nós temos na nossa cabeça e como que elas afetam a maneira como nós vemos a vida, tomamos decisões. Aí vem como é que chama o desenho aí. Aí nós entramos nesse estudo de as primeiras 5 categorias, e eu acho que foi legal a gente conversar e perceber que essas para cima, para baixo e as duas horizontais e a do meio ajudam a gente em várias áreas da nossa vida, certo? Então vamos começar fazendo não é oração não, a brincadeira mesmo. Daqui para cima, eu fiz proposta, desculpa. Então vamos iniciar fazendo o gesto, tá certo? Então lá, daqui para cima, é celebrar de Deus para mim, ensinar, eu com o povo de dentro, cuidar, eu com o povo de fora, alcançar, e quem que faz isso funcionar são os líderes. Aí nós aplicamos isso na semana passada, as cinco atividades na vida cristã, na vida da família e na vida da empresa. Então eu pergunto para vocês, vamos ouvir uns testemunhos aqui, alguma coisa. O que vale, se eu fosse embora hoje e o curso parasse por aqui, você aprendeu o quê? O que valeu? Qual foi assim, olha, eu gostei de aprender tal coisa e tal coisa, o que valeu? Converse com a pessoa ao seu lado, 3 pessoas aí, vira para trás um pouquinho, aquilo que você lembra, para ver que se sobrou alguma coisa, depois de 2 semanas, o que você gostou? Isso aí. Isso que eu acho que é fácil de lembrar, ele pode ser aplicado em várias áreas da vida, e uma coisa que me ajuda muito é chegar aqui e mapear quando você faz aquilo, 5 áreas, 3 áreas, situações, você começa a enxergar buracos. Eu saí da aula passada falando de sinais na vida da empresa que está faltando. Muito bem, vamos ouvir. Vamos ouvir. Marcos, né? Marcos ou Carlos? Marcos, você, por favor, é como é que chama o locutor? Marcos, desculpe, eu errei seu nome. O Marcos aqui é o tradutor daqueles que falam baixo. Então vamos ver. Fala e ele traduz ali para mim. Alguém? Som testando. Vamos ouvir. Você vai? Você quer compartilhar? Ah, não era? Vamos ver, vamos ouvir. O que valeu até agora? O que ajudou sua cabeça? Bem, para mim, Pode pegar o microfone na mão, pode pegar. Não, essa, vamos colocar assim como uma técnica até, né? No prédio lá eu sou síndico, né? Que eu não trabalho mais, né? Mas isso daí me ajudou a pensar e me comunicar com as pessoas. Está me ajudando a me comunicar com as pessoas, não só com os funcionários, como também com os moradores. Então, a partir daí, né, você consegue ter maior facilidade de se comunicar com as pessoas. Boa, muito bem. Outra pessoa, lá, pode falar. Foi interessante, acho que semana passada que a gente pôde fazer a avaliação da família. Fica de pé aqui, projeta a voz para a maior parte do grupo. Você fala bem, Concom, pode caprichar aí. Foi muito bom a semana passada, quando a gente fez a avaliação da família. Eu ainda não tenho minha família, mas aqueles modelos, aquela mentalidade, aquelas perguntas me fizeram pensar e orar muito sobre a minha futura família. Foi um modo de me preparar e colocar metas e falar com minha namorada, foi bem produtivo. Interessante, muito bom. Outro? Então realmente
Gente, o grupo tem sido muito bom demais. Estou vendo que existe um entusiasmo tremendo para compartilhar. Vamos ver. Não, para mim me ajudou no seguinte sentido: é fácil de lembrar, é fácil de aplicar em qualquer área, profissional, pessoal, familiar, eclesiástica. Isso. E me ajudou a mapear onde tem furo. Isso. Em determinada camada, por exemplo, da empresa, determinada ação, está faltando aquela peça, entendeu? Eu acho que dá uma clareza para poder agir. Era o objetivo, gente, criar as categorias mentais para que você tenha um jeito de olhar para uma área da sua vida e dizer onde está dando erro ou acerto, né? Se é a questão de celebração, que está faltando elogio, reconhecimento, etc., ou a área de ensino, estudo, treinamento, etc., ou relacionamento interno, clima organizacional, etc., ou a questão de venda, alcance, produtividade e tal, e o que eu estou fazendo com a minha liderança, porque sou eu que faço tudo isso funcionar. Hoje eu quero acrescentar mais 3 categorias, certo? Então eu quero começar com um exercício. Desse lado aqui, o Marcos vai ser o líder, e do lado de cá, o Elcio vai ser o líder. Vamos criar um vice-líder. Diga um número. Acertou, você é o vice-líder. Tá certo? Então, é o seguinte, esse grupo inteiro aqui vai levantar, certo? Vocês vão fazer uma reunião naquele canto. Vocês aqui podem ir lá para trás, vocês vão fazer uma reunião, mas é uma reunião rápida. E o que é que vocês têm? Nós vamos fazer um debate aqui ao vivo, vai ser filmado, tá? Onde vocês aqui vão provar que a coisa mais importante que existe na vida cristã, vamos dizer assim, é evangelizar. Evangelizar é a coisa mais importante. Eu preciso de argumento, de texto bíblico, de exemplo e tal. E vocês vão dizer que não. A coisa mais importante que existe é edificar os irmãos, crescer com uma maturidade, entendeu? Essa é a coisa mais importante que existe. Eu quero argumentos, eu quero um versículo, eu quero qualquer coisa, mas tem que ser rápido, porque isso aí é um assunto que nós dominamos. Então, por favor, todo mundo para lá e vocês lá para o fundão, e eu vou daqui um pouco lá para dar uma ajuda, certo? Começou aí, Esse lado é bíblico. Não, O mais importante é coisa. Então vamos ver, qual que é? Vamos lá. Nós pegamos o exemplo de Jesus, quando ele chamou os 12 discípulos. Homens que ele treinou, andou junto, para nessa edificação inicial do corpo, que seria a origem da igreja, para poder depois levar a palavra dele para as outras pessoas. Excelente, então, a importância, inclusive, está lá. Não, você não quer que eu fale Bíblia? Eu estou falando um versículo aqui. O que vocês acham? Esse, na verdade, é um argumento para o nosso lado, porque Jesus esteve o tempo todo caminhando, andando, inclusive para chamar os discípulos, ele foi até eles e alcançou eles. Não foi uma cena sabendo. Jesus alcançou eles. Jesus chamou, mas para quê? Para fazer edificação desses primeiros 12, para que a partir daí eram 12, eram 50, eram 500, eram 1000, para depois, primeiro formou o corpo, edificou para depois sair para evangelizar. O que vocês acham? Até para evangelizar o mundo, teve que edificar várias pessoas. Não, completamente errado, Marcão, com licença. O próprio Jesus falou, não está citando. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazem discípulos. No outro versículo, ele ensina, uso o que eu ensinei. A grande comissão aconteceu depois desse evento, onde ele chamou esses 12 homens para estarem andando, porque esse mandamento veio no final. Jesus está sendo assunto aos céus e dá essa ordem, depois de ter treinado todos os discípulos para poder ensinar. Então Jesus não levou as boas novas antes aos discípulos. Jesus evangelizou antes, cara. Se ele é um exemplo, evangelizou antes. Jesus, a bem da verdade, não foi um grande evangelista. Nossa, agora você pensou. Ele colocou o evangelho à disposição da igreja para que usasse isso para que a igreja fosse edificada, porque a igreja só nasceu após a crucificação e a morte de Jesus.
Mas Jesus não foi um grande evangelista. Mas até antes, Por favor, apaga a gravação. Você está defendendo o evangelista? até antes de Jesus pregar o arrependimento de pecados, o próprio João Batista já preparou o caminho pregando o arrependimento também. Legal. Então, o que nós concluímos dessa discussão? Pode sentar, gente boa. Palmas para os corajosos. Apaga aí, por favor. O que foi gravado. Então, na verdade, queridos, alô. Na verdade, nenhum dos dois é a coisa mais importante. Qual que é a coisa mais importante? Lembra, quando eu fiz a propaganda lá, vocês vão lembrar o vídeo, eu falei, existe uma chave que afeta todas as nossas decisões. E afeta você como homem de negócio também, você na sua família. Então, a coisa mais elevada que existe na igreja não é nem o evangelismo e nem a edificação dos santos, mas é nós buscarmos a glória de Deus em tudo que nós fazemos, entendeu? Então, agora nós vamos desenvolver esse pedaço. Então, está aqui a apostila. Só um minuto que tem duas misturadas aqui. Então vamos começar com a leitura da definição. Então, um alvo que é a glória de Deus, vamos lá, Marcos, o que diz? Opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Veja bem, está numerado de 1, 2 e 3, vocês acharam aí nesse meio desse parágrafo? Então, a primeira tradução possível da palavra doxa, que ela é uma opinião positiva. Tá? Então, estão vendo aí? Ok. A número 2 é o quê? Esplendor. Que pode ser aplicado a... Do sol, estrelas, anjos, pessoas, Deus, Messias. É interessante que pode ser aplicado para pessoas. Você fala assim, esse rei é glorioso, esse juiz tem um grande esplendor, é magnificente. Na Bíblia tem esse tipo de uso, tá? Continua. Magnificência, preeminência, dignidade, majestade. Jesus que transparece na sua aparência brilhante. Lembra em Marcos aí 9, aquele negócio de Jesus está no Monte da Transfiguração? E por último, ele também, doxa, significa o quê? 3. A mais gloriosa condição. E ele aplica em duas coisas. O estado de exaltação de Deus Pai e de Cristo no céu. Ou seja, eles estão em glória, mas também... E a gloriosa bem-aventurança dos cristãos na eternidade. Ou seja, nós viveremos na glória. A gente canta isso, tem música que fala sobre isso, tá certo? Vamos pensar no negócio de Jesus. Vou fazer um desenho aqui, ó. Quando Jesus foi transfigurado diante dos discípulos, um conceito errado que nós temos é que talvez tenha brilhado uma luz do céu que caiu sobre ele. E isso está errado, não é isso? A luz saiu de dentro dele. Quando você fala transfigurado, parece uma coisa assim de cinema, você entendeu? Que é uma coisa que vem, sai de fora, passa pela roupa, e os discípulos ficaram assim, uau, né? Que é esse negócio aqui, o nosso Jesus que anda conosco e que come com a gente debaixo dos caminhos e tal, ele então foi transfigurado, ou seja, ele mostrou a sua glória, tá certo? Muito bem, então essa é a definição da palavra doxa. Então, de vez em quando na nossa conversa aqui, eu vou usar a palavra glória como se fosse uma opinião positiva. Por exemplo, glorificar, eu sei, é que a gente não usa esse termo assim. A gente pensa que glorificar é só Deus, né? Mas elogio é um jeito de você ter uma opinião positiva a respeito de alguém. Você vira para o filho e fala assim, muito bem, você memorizou os versículos, muito bem, você comeu sozinho a sua refeição, muito bem, você tirou uma nota boa na escola. Quando você elogia, é uma opinião positiva, é uma glorificação
Eu só estou falando para a gente não ficar assim que somos contra elogio, entendeu? Somos contra, não, glória só para Deus. Não, a gente dá toda a glória a Deus, mas na nossa convivência a gente diz muito obrigado. Obrigado por ter trazido o cafezinho, tá lá? Quando eu faço isso, eu estou passando um pouco de opinião positiva que eu tenho a seu respeito. Isso é permitido na Bíblia, né? Quando você fala dai honra quem merece honra, Pronto. é uma forma de Isso. Corretíssimo. Aí, dai honra a quem honra, honra, que a Bíblia diz, né? Muito bem. Aí o próximo texto que eu tenho é a glória em Jesus. Vamos passar meio rápido. Vamos lá, 2.1. Onde é que a glória em Jesus Cristo apareceu? evidente na encarnação do Filho, João 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, vimos a sua glória não é vimos a opinião positiva. Nós vimos o seu esplendor, que era o esplendor do unigênito do Pai. Tá certo? Depois, 2. Manifesta nos milagres de Jesus, João 2,11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. isso aqui eu acho muito legal, porque isso tem uma aplicação prática, né? Você imagina assim, Jesus estava aqui, tá certo? Ele tem uma glória interior, ele manifesta essa glória aparece, vamos dizer assim, né? Através de milagres. No caso aqui foi o primeiro milagre que ele fez. E o milagre, no caso, teve um retorno. Seus discípulos creram nele. Porque isso vai ter aplicação para a nossa vida. Quando nós mostrarmos a glória de Deus nas nossas vidas, pessoas vão perceber. E nós temos uma expectativa de assim, nossa, e existe uma admiração. Claro que existe raiva também, existe um monte de coisa, mas eu estou falando, pode existir esse retorno positivo de as pessoas crerem em Jesus por causa da manifestação da glória. Depois, Na exaltação que darão ao Senhor, Apocalipse 4,11. agora já na glória, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Então aqui está falando aquela última, o estado de exaltação e todos os elogios finais serão para Jesus, né? Depois o último. No brilho da cidade santa, Apocalipse 21:23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Interessante, né? Eu vejo um paralelismo aqui, né? Se ele fala da glória de Deus e ele fala que o cordeiro é a lâmpada. Entendeu? Ele ajunta dois conceitos, mostrando que então aí o esplendor não precisa de lâmpada, porque existe um brilho. Então aqui está a questão de glória e Jesus. Vamos para o próximo, ponto 3. Qual é o alvo? Agora vamos falar sobre especificamente e que isso afeta a gente, tá? Vamos ver. Deus deve receber toda a glória, Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então eu fiz Amém. um desenho aqui para quem quiser pregar um sermão em algum lugar. E dele significa, olha aqui, ó, que ele é a origem. Por meio dele significa que ele é o sustentador. Então para ele deve ser todas as coisas, a ele pois a glória. O elogio final devia ser para Deus. Então agora larga um pouco o papel e vamos fazer o gesto, porque isso aqui nós vamos, certo? Então você fala assim, nosso alvo é a glória de Deus. Texto, qual é o texto? Romanos 11:36. Então você fala assim, olha aqui, eu vou fazer primeiro. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aí levanta as duas mãos, a ele pois a glória eternamente. Vamos memorizar, tá? Então nós devemos glorificar a Deus, certo? Por quê? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Vocês não estão lembrando do versículo? Vamos lá.
Vamos lá, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Então fala para a pessoa ao seu lado e vê se você consegue, sem olhar para a tela. Vamos lá. Então se para ele são todas as coisas, imagina agora as implicações disso para tudo que nós fazemos na nossa vida, tá certo? E na igreja e tudo, né? Então esse é o versículo chave que eu vou usar muitas vezes. Agora o próximo, o que diz? Jesus buscava a glória de Deus. Não, isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, na argumentação aqui, muitos foram buscar a argumentação de que o que é que Jesus fazia? Ué, está aqui. O que Jesus fazia? Então, o que Jesus diz o texto? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Nossa, esse texto aqui tem umas implicações enormes. Pensa assim, ó. Jesus glorificou fazendo o quê? Uma obra. Então você pensa assim, eu sou atendente de um posto de gasolina. Eu preciso glorificar a Deus fazendo a obra que Ele me confiou para fazer como profissional. Eu preciso glorificar a Deus sendo um bom fotógrafo, ou sendo um bom gerente, ou sendo um bom médico, ou sendo engenheiro. A obra que foi colocada na minha mão. Jesus falou isso. Eu te glorifiquei na terra, ou seja, eu fiz de tudo para que o elogio fosse teu, fazendo o quê? Fazendo bem o meu trabalho, meu emprego, meu trabalho, no caso a missão dele, certo? Continua. Santificação de glória em glória. Isso é totalmente diferente. Agora nós estamos falando de nós, cristãos. Olha que interessante. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então nós estamos contemplando a glória. Estamos contemplando Jesus. Mas olha o que acontece. Vai. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como que pelo Senhor o Espírito. Então você faz um desenho aqui. Imagina como se tivesse uma escada. Lá em cima, né? Você tem Jesus Cristo. Vamos botar uma cruz aqui. Essa é uma cruz brilhante, vamos dizer assim, né? O meu papel é contemplar. Eu preciso contemplar Jesus em sua glória. Quando eu contemplo Jesus, lembra quando nós falamos a primeira coisa? Celebrar, que eu preciso ter tempo com Deus, ler a Bíblia, orar, é toda essa parte de celebração individual, né? O que acontece comigo? Somos transformados de glória em glória. Significa, queridos, que existem níveis de glória que começam a ser manifestas na nossa vida. Eu sei que parece um papo meio estranho dizer níveis de glória, mas você pode usar níveis de maturidade. Você vai crescendo e as pessoas olham e falam assim: nossa, esse cara está parecendo mais com Jesus. O filho fala: meu pai está parecendo mais com Jesus por alguma forma, meu marido está, minha esposa está. Na busca de Deus, a glória, há uma transformação. É porque Paulo fala de imitador de Jesus. Claro, nós vamos imitar a Jesus. Existe o Romanos 8, a transformação conforme a imagem do seu filho. É repetido aqui, né? Aí, fomos de glória em glória na própria imagem. O que é essa imagem do seu filho? Escreve aí, para a gente não pensar besteira. A imagem não é lá do Padre Cícero, tá certo? Essa imagem aqui são as virtudes morais de Jesus. Aquilo que Jesus começa a aparecer na nossa vida. Então eu sou transformado de glória em glória. É muito interessante isso, porque se nós nos convencermos de que nós temos que viver para a glória de Deus, ainda hoje à noite nós vamos ter umas conversas sobre como é que isso afeta a minha vida profissional, por exemplo. Tá? Eu vou dar um exercício para vocês daqui um pouco. Agora, o que é o pecado? O pecado nos deixa aquém da glória. Romanos 3:23.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu passei muitos anos sem entender esse versículo, porque carecem para mim era que eu precisava da glória de Deus. Carecem, né? Precisam. Eu falava assim, mas eu não entendo. Como assim eu preciso da glória de Deus? É meio confuso para mim. Quando eu aprendi inglês e tal, fui morar nos Estados Unidos, eu vi que o que eles têm lá é diferente. Todos pecaram, eles come short. Você não alcança a glória de Deus, você fica para trás. Então eu fiz um desenho, porque eu não tenho outro jeito de explicar as coisas, certo? Meu desenho é assim, ó. Aqui estou eu, tá? Meu alvo seria viver para a glória de Deus. Então digamos que eu tenho que conseguir lançar uma flecha que chega na glória de Deus. Mas como todos pecaram, então as minhas flechas, elas come short. Elas não alcançam. Eu nunca alcanço glorificar a Deus. Por isso que eu preciso do Salvador, que é Jesus e tal. Quer dizer, minhas obras nunca chegam a alcançar na glória. Eu fico aquém da glória de Deus. Entendeu? Então, são 3 afirmações. O alvo de glorificar a Deus é algo que Jesus merece, ponto 1. Ponto 2, ele mesmo buscava a glória de Deus naquilo que ele fazia no seu trabalho. Santificação, quando eu busco a glória de Deus, existe uma retroalimentação em que eu sou transformado rumo à maturidade. E tudo que não glorifica a Deus é pecado. É um jeito de você pensar assim, ó, não, mas se eu quero fazer isso na minha empresa, pergunta, glorifica a Deus? Porque se não glorifica, cara, o que é então? Entendeu? Então, no fim, vira um tipo de pecado, né? Então, vamos para frente. Eu comecei a fazer esse estudo, que eu achei assim um pouco interessante, né? Como é que a glória de Deus se transforma em padrão de medida? Se eu usar a glória como padrão de medida, como é que eu meço então? E comecei a achar versículos. A palavra glória aparece 150 vezes no Novo Testamento. Eu fui passando rapidamente e procurando alguns, tá? Olha que interessante aqui, ó. Vai lá, Romanos 1:23, falando do afastamento do homem de Deus, né? O que diz? Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está falando de idolatria. Então, ele fala assim, eles tendo conhecimento de Deus, eu estou lendo um pouquinho antes, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí chega aqui, e mudaram a glória, quer dizer, quando eles não glorificaram a Deus, eles pegaram aquela glória de Deus e colocaram num toco, numa imagem que pode ser de ave, de quadrúpede, de ser humano, né? E eles adoram isso, que você sabe que no Velho Testamento tem aquelas histórias dos profetas, né, que falam assim, mas como é que é possível? Você pega um pedaço de lenha, corta no meio, metade você queima no fogo e cozinha o pão, na outra metade você faz um Deus, ajoelha e diz, por favor, atenda as minhas orações. E você fala, onde está a lógica disso? Mas você vê a obscuridade do coração quando você perde essa coisa de que Deus é o maior, né? Imagine quanto disso podia ser aplicado para nós até crentes. Qual é a nossa tentação? Por exemplo, a gestão que eu faço do meu dinheiro glorifica a Deus? Se ele não glorifica, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma imagem e estou pegando essa imagem e fazendo a coisa principal na minha vida. Então ele, está vendo? Está medindo a minha lealdade a Deus. E aí vem uma lista de ideias, né? Vou contar uma história verdadeira sobre questão financeira, né? Só para você lembrar. Um amigo meu estava em pé, assim, na calçada de uma igreja, saindo na porta, e tinha 2 pessoas aí na frente dele. E um vira e diz assim, ouvi dizer que você comprou um carro igual ao meu, que é o XYZ. Eu vou assim, não, eu comprei o XYZ 2. Aí o outro fala assim, não me diga,
que tem de diferente? Ah, tem um frisinho na porta, que é um negócio, lá, tem uma anteninha que tem não sei o que, o banco, lá. E aí o outro falou assim, cara, acho que vou trocar o meu, viu? Esse X2 aí tá... O que é isso, querido? Aqui tem 2 cristãos comprando carros de luxo e se comparando entre o X1 e o X2 e tomando decisões de agora perder uma grana violenta, um carro que ele acabou de comprar, para poder ficar igual ao outro. Onde é que está a glória de Deus nisso aí? Então, isso é assustador, em que eu me converti, Jesus me alcançou, e eu não estou fazendo as decisões, colocando a glória de Deus como um ponto principal das decisões. Isso aí, então, pensa bem, as minhas emoções, então, os remédios que eu tomo, e aí vai embora. Então, o que é que você faz que não é para a glória de Deus? São coisas que nós precisamos pensar. Tá? Vamos continuar o mesmo texto, na mesma linha, João 12. João 12, 42. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Essa palavra, grifa aí, eles creram, tá vendo? Creram nele. Mas... Então, quando a gente lê a palavra crer, fala assim, não, os caras creram. O justo viverá pela fé, esses caras aí, né? Certo? Mas vamos ler o resto. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, esses creram, foram salvos ou não? Está vendo que a palavra crer na Bíblia nem sempre é sinônimo de salvação. O cara creu, mas não confessou. Mas ele não chegou no ponto de um crer comprometido. Ele deu aquela crença inicial, vamos dizer assim, e aí ele falou assim, não, eles estão amando mais como chama, a glória dos homens, então vamos ficar numa boa e tal. E Jesus, se você ler o texto inteiro, diz assim, Jesus não confiava neles, Jesus não se entregava a eles, porque entendia que eles eram falsos, né? Agora aqui, a glória e a intenção do coração. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2,5. Nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Então pega essas duas coisas, bajulação e intuitos gananciosos. Aqui você tem um pastor, no caso o apóstolo, virando para a congregação de Tessalônica e dizendo assim, olha, eu nunca fiquei alisando vocês, usando uma linguagem de bajulação, e eu também nunca fiz as coisas para receber o dinheiro, tá certo? Por quê? Continua lá. Deus é testemunha. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Você vê que é um negócio muito forte para um obreiro cristão, dizendo assim, eu acho muito forte a palavra nunca, né? Nunca. Porque, cara, eu encontro você, Chabel. Eu falo assim, ei, Chabel, como é que vai? Não, estou bem. Nossa, cara, estou feliz que você está bem. Que coisa bacana. É bajulação? Poderia ser, né? Você entendeu? É uma coisa sutil. Porque em você ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa amiga e ser manipulador. Então, tá vendo como é que a glória de Deus como barra de medida é um negócio muito, muito sério, entendeu? Para nos medir. Próximo. A glória média é a gestão de finanças. Essa é ótima. 2 Coríntios 8, 19. Ele foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor. Eu vou fazer um desenho para ficar mais fácil, presta atenção. Aqui você tem o mapinha, aqui tem a Grécia, tal, aqui está Éfeso, desce lá embaixo, aqui está Jerusalém. Paulo estava recolhendo dinheiro nessa igreja, e ele ia levar para os pobres em Jerusalém. A viagem dele era, mais ou menos assim. Cada igreja está dando um tanto de dinheiro para ele, para os pobres de Jerusalém. E ele está jogando dentro de um saquinho, eu não sei como é que funcionava, mas é uma coisa assim. Tem que levar fisicamente.
que ele fez? Aqui tem Paulo, vamos colocar aqui, Silas está com ele, talvez Timóteo está com ele também. Vamos botar, ele fala assim, não, eu pedi que um cara aqui da igreja viesse junto conosco. Eu quero que um sujeito venha junto com a gente. Vamos ler de novo desde o começo. Olha lá, ó. Ele, que é esse cara, ele foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça, que é levar a oferta para Jerusalém, ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Boa vontade. Ele não falou assim, como assim, estão desconfiando de mim? Agora vai precisar um cara vir junto comigo, estão achando que eu vou roubar o dinheiro na viagem? Ele não fez isso, ele falou assim, não, escolhe um cara bem com a gente aí, mostrou boa vontade e evitou o quê? Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Por quê? Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, o que ele não fazia, o que muita gente faz é assim, Deus sabe que eu não tenho nada na consciência. Ele não usou essa frase. Ele falou, Deus sabe, mas eu quero que os caras também saibam. Então tem prestação de conta, tem alguém que vai contar quanto dinheiro tem no bornal e como é que vai ser entregue em Jerusalém e vai ter esse negócio. Rapaz, pensa nas implicações disso, por exemplo, de controladoria de empresa. Agora pararam de confiar, agora tem uma câmera em cima do caixa, agora, mas como não? Como não? Você... Por que não? Aí o cara diz, porque você precisa comprovar que você está fazendo, não é só diante de Deus e da sua consciência, é diante dos homens também. Isso glorifica a Deus, a gestão. Então, por exemplo, marido e mulher, não, nós temos contas secretas, entende? Não sabe o que está rolando de dinheiro dentro de casa. Não, por quê? Né? Por quê? Por que não existe transparência? Não, ela começa, está semeando discórdia e um monte de desconfiança, tá certo? Vai. A glória mede o serviço do cristão, 1 Pedro 4,11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Faz Deus. um círculo aí. São dois tipos de serviço. Se alguém o quê? Fala de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve. Não é engraçado? Você devia fazer um desenho aqui e dizer assim, ó, tem dois tipos de gente na igreja. O que trabalha com a língua e o que trabalha com as mãos. Tem, gente. Se você pensar um pouco, é isso. Todos os dons espirituais podem ser divididos em dois. Ou você fala, ou você serve. Certo? Você faz alguma coisa. Agora continua. Faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, aí imagina, o cara que adora um palco, adora ser solista do coral, adora fazer parte da diretoria. Você começa a falar assim, mas espera aí, você devia falar de acordo com a Bíblia, e você devia servir na força que Deus supre, para que Deus seja glorificado. Então a glória de Deus é uma medida. Ele julga, a glória de Deus julga o meu comportamento como servo, o meu trabalho dentro da igreja também. Né? E por último, a glória mede a alimentação. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, olha, eu olho para o estado que eu estou, acima de peso, e que eu tenho que me julgar. Quando eu sento na frente de um prato de comida, eu estou comendo para quem? É para a glória de Deus? Você vê como é que a Bíblia tem aí, então citamos quantas coisas aí? A lealdade, porque eu não tenho idolatria. Depois o quê? Depois a 4.2, a intenção do coração. Depois a gestão das finanças. Depois o serviço cristão. E depois o jeito que eu como. Mas isso aí apenas são exemplos que apareceram na Bíblia. Vamos dizer assim, tudo
Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, certo? Vamos tomar café. 8 minutos, toma café para a glória de Deus e volta. Muito bem, vamos fazer um exercício. Eu quero, daqui a uns minutos, eu quero que vocês dividam em grupos de 4 pessoas, tá certo? Pode mexer a cadeira, afasta um pouco, grupos de 4 pessoas. Pode ser 5, mas tenta 4 é um número bom, tá? Pode ser 3, não é 7, deu para entender? Nossa, muita explicação demais. 4 pessoas. Isso me lembra daquela piadinha do sargento que virou para o soldado, ele falou: soldado, quais são as 7 partes do fuzil? O soldado perfilou, fez a continência e disse: as 7 partes do fuzil são 5. Eu só conheço 3, coronha e cano, falou 2. Então é o seguinte, e o que isso tem a ver com a minha aula? Não tem nada a ver. E eu até fico preocupado, que é a única coisa que vocês vão lembrar quando chegar em casa, precisa ver a história do soldado que ele contou. Esse grupo aqui vai dividir em grupos de 4, o assunto é só um. Vocês estão em vários grupos, o assunto é só um. É como mandar um funcionário embora para a glória de Deus. Estou falando sério. Tá certo? Não mandar para a glória de Deus, não é matar o funcionário. Como mandar o funcionário embora e ainda glorificar a Deus no processo, do lado de cá. Como tirar um voluntário do serviço da igreja que ele está fazendo e ainda glorificar a Deus no processo. Você está me olhando com o olho espantado assim, eu tô... Então esse aqui é o pessoal que é pago, e esse pessoal é o pessoal voluntário, e você precisa mandar o cara embora de alguma forma, tirar ele. Eu quero saber como é que a gente faz isso e ainda glorifica a Deus. Você quer versículo? Não, precisa de versículo. Uns argumentos inteligentes. Pode fazer os grupos aí. Então vamos ver, pessoal do lado de cá, quais são os itens que eu devo levar em consideração quando estou mandando um colaborador embora, um funcionário, de tal modo que isso glorifica a Deus. Então vamos lá, pode falar. Respeito. Como é que é? Respeito. Você está falando da atitude, né? Vamos começar assim, ó. Se for por justa causa, isso glorifica a Deus? Depende da atitude precedente, né? Não, mas ele roubou a empresa. Não, justa causa é devida, é devido. Não, isso que eu estou falando. Então, se tem... Você é desse grupo aqui. Ah, desculpa. Eu só estou ajudando o corpo, edificando o corpo. Edificação. Não, mas eu entendo. Essa... Mas mesmo uma justa causa, não causar um dano de uma humilhação para esse funcionário. Ok, né? Existem alguns danos que não são só materiais, existe alguns danos morais na vida dessa pessoa. Não, é um bom princípio. Respeitar, evitar a humilhação. Às vezes não conseguimos, como é que chama? Evitar. Às vezes é uma coisa muito evidente, etc. Não conseguimos evitar. Mesmo assim, isso glorifica a Deus. Estamos fazendo o que é certo. Sim. Mas tem mais coisa. O que mais? Nós conversamos aqui uma possibilidade de você a argumentação de fatos. Como é que é? Uma pessoa apoiar sua argumentação em fatos e não uma pessoa. Então, a avaliação ela tem que ser baseada em fatos, porque aí então, por exemplo, se eu faço uma avaliação de desempenho, né? Se o desempenho for uma avaliação subjetiva, começa a ficar complicado, parece que não está glorificando a Deus, porque o princípio não é tão consistente, vamos dizer assim. Mas se ele chamou o cara uma vez, depois ele chamou a segunda vez, e depois, quando chega na hora da demissão, isso, né? O que mais? Reconhecer os talentos desse funcionário, elogiar o funcionário.
Ok? Sim. Eu sei que isso é verdade, eu pesquisei hoje à tarde na internet, sabe? Como mandar o cara embora. Tinha esse ponto aí. Não esqueça de elogiar. Eu acho que o cara não escuta muito. Ele fala assim, eu tô te mandando, você é um cara muito bom, tô te mandando embora. É um negócio assim. Mas eu concordo que nós não devíamos ter só o discurso grosso, vamos dizer assim. Tem um reconhecimento, tá? Mais alguma coisa? Que é uma forma de mostrar que o tempo que ele teve ali, ele contribuiu para aquela empresa, né? Se ele contribuiu. Se ele Tá certo. Não, mas sim. lições é que as pessoas ficam 5, 10 anos na companhia, não necessariamente ficou pouco tempo. Sim, Né? Pois não. Eu acho também que é uma questão de glorificar a Deus, você usar a sinceridade, porque nós Bom. latinos, a gente tem muita dificuldade de falar coisas que não são agradáveis. Então, Boa. na intenção de minimizar o impacto de uma demissão, você começa a Abrir mão da sinceridade. da precisão do argumento. Boa, gostei da palavra. Precisão é boa, cadê? Aqui, ó, vamos jogar aqui. Precisão do argumento, que é essa questão dos fatos aqui, né? Tem a ver com fatos e a precisão, a escolha das palavras. Como você não deu muito, abriu qual seria o motivo da demissão, eu entendo que muitas vezes a empresa tem necessidade de reduzir quadros e não necessariamente o funcionário é um mau funcionário. Isso é verdade. Então, eu acho que um modo de glorificar a Deus é você preservar ao máximo esse funcionário e garantir o máximo os direitos que ele tem. Ok, ótimo. Os direitos, mas eu tinha isso no bolso como uma pergunta que eu ia fazer. Não, da questão de redução de quadro. A empresa chegou num ponto, eu já tive que mandar a gente embora da missão do Instituto Haggai, porque eu não tinha, faz parte da liderança você enxergar a longo prazo. Eu estou olhando ali na frente dizendo, não vou ter dinheiro para terminar o ano, eu preciso mandar pessoas embora. Mandei uma vez 2 pessoas embora, no outro ano mandei 1 pessoa embora, precisei fazer. Então não estou criticando a pessoa, eu tenho uma necessidade. Agora, a pessoa talvez ache que eu não estou fazendo para glorificar a Deus. Mas eu preciso fazer para responder diante de Deus e dos homens, que é o conselho do Haggai que me supervisiona, tem que responder diante de Deus e dos homens, e eu preciso fazer essa decisão. Você vê como é que é? É um negócio... Então eu devia colocar aqui também assim a redução, que às vezes eu preciso por causa da, sei lá, entramos na pandemia, tem outra coisa que eu estou fechando, mas eu gostei do que você falou, quer dizer, mas vou tentar pagar o cara todos os direitos dele, vou fazer da melhor maneira possível para dizer assim, ó, eu cumpri com você até o fim, né? Com prejuízo do dono. Muito bem. Deve ter mais assunto, mas vamos ver esse grupo aqui agora. Nós vamos mandar embora um voluntário. Agora, vocês sabem que voluntário é como aquele cara que é dono da bola. Quando a gente era pequeno, jogava futebol, o cara entrava, o cara que trazia a bola, ele dizia assim, eu quero jogar na linha, lá na frente, não quero jogar na defesa. E aí ele era ruim, mas ele falou assim, se não me deixar na linha, eu pego a bola e vou embora. Então tem o voluntário que é assim, se você me avaliar, eu pego a bola e vou embora. Ah, é assim agora? Tem avaliação? Então agora eu quero saber como é que vocês vão fazer, porque às vezes tem um sujeito que é um voluntário, mas ele é ruim de uma maneira gospel, em nome de Jesus. Tá certo? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Não, é desse lado de cá agora. Muito bem, vamos ouvir vocês, as ideias. Duro que eu já fui em Jeremias 48:10. Vamos ver. Está fazendo as coisas de uma maneira relaxada. Ok. Olha, como é difícil, hein? Ó. Mas você tem que ser... Relaxadamente. Qual é o texto? Jeremias 48:10. Mas olha que conversa difícil de ter com o voluntário. Sim, queremos agradecer muito o seu esforço e tal, mas você está fazendo relaxadamente. Não, é complicado, gente.
É complicado, mas eu acho que está certo. É uma coisa que você precisa fazer. Você está prejudicando o ministério. Vai. A gente vê, pensando aqui sobre o voluntário na igreja, né? Essa questão de serviço, a gente presume que ele não está glorificando a Deus segundo o trabalho dele. O caso de ter relaxo, alguma coisa. Acreditamos que ele já foi exortado algumas vezes antes de chegar no processo. Que é uma coisa normal nas empresas também. Então, houve uma exortação, né? Vamos dizer, 2 vezes, 3 vezes, sei lá. Aconteceu alguma conversa anterior para não chegar num corte desrespeitoso, como a irmã falou ali. O que mais? Muito bem colocado. Ele está orando por sabedoria também. Como é que é? Orando por sabedoria. Quem? Quem vai promover O líder vai precisar assim, meu Deus, me ajuda para não falar besteira, certo? Essa é uma versão contemporânea da oração de pedir sabedoria, mas está correto. O líder busca sabedoria, e vamos dizer assim, nas palavras, né, como diz ali o texto, ou seja, temperada com sal, né? O jeito de falar também, que eu gostei a irmã falou do respeito, né? Qual outras possibilidades? Uma situação muito interessante quando fala também de sabedoria e exortação, é pensar no seguinte, que o cara se voluntaria por alguma coisa porque ele acha que ele pode servir naquele lugar de acordo com um dom que ele acha que tem. Ok. E não necessariamente ele está exercendo ele está exercendo o dom correto dele, ele acha que tem um dom. Vamos ampliar, ao invés de usar dom, vamos assim fazer a pergunta: será que ele está servindo de acordo com o seu perfil? Isso. E aí isso vai junto com o lugar. Isso. Né? Então você pode. Às vezes a pessoa está no lugar errado. Sim, por exemplo, você mandaria embora o sujeito que é totalmente desafinado, mas acha que Deus o chamou para cantar no coral? Você tem que ensinar isso. Não, Sim, mas é verdade. Essa é uma conversa difícil, coitado do Eusébio. Eu já voluntariei a cantar, mas eu, como eu tenho voz de ganso, Mas você reconheceu. Sim. Tem... Se alguém não reconhece, você reconhece, que alguém venha e exorte. Querido, O ganso vai embora. Não, mas você tem... Certíssimo. Mas às vezes tem gente que é tapada, né? Em nome de Jesus eu estou falando. De uma maneira toda respeitosa, tá? Ele não tem discernimento, tá? Como é difícil, queridos. Tá vendo? Quando a gente fala assim, você vem aqui, o pastor vem pregar e fala assim: devemos fazer tudo para a glória de Deus. Vocês, amém. Aí você faz um exercício assim, como mandar o funcionário embora e como fazer um voluntário embora. Ou e nós ficamos... em São Paulo na hora do rush. Ou dirigir em São Paulo na hora do rush. Gente, quando o sujeito estava viajando ali, o sujeito tirou o sapato, tirou o pé para fora e me mostrou o dedo. Eu me ofendi. Não, brincadeira. Não importa qual dedo que ele mostra, eu não era culpado, né? Mas aí subiu o temor do Senhor, né? Não é o temor do Senhor, é o temor desse Senhor aqui. Tenha medo de mim que se eu descer do carro, não vai ser no espírito, né? Aquele negócio subiu. E aí? Tá vendo como é difícil dirigir para a glória de Deus? Como é difícil namorar a esposa em nome de Deus? Como é difícil para a glória de Deus? Rapaz, esse é um grande desafio para todos nós. Então, tá? Mas eu acho que é uma diferença entre a pessoa servir relaxado e entre a pessoa estar no lugar errado. Tem muita gente com um bom coração que está lá, até porque foi colocado pelo líder ou pela liderança da igreja. Sim. Ele nunca pediu para estar ali, mas foi colocado ali. Boa, então, bem colocado. Eu acho que assim, quando é um processo de relaxamento do líder, você tem um processo de exortação, tem um processo de estar acompanhando, chegar um momento e falar: meu camarada, não dá mais para você ficar aqui.
Agora, quando é o caso da pessoa que está lá de bom coração, mas não tem um perfil, vai também do líder ou da liderança da igreja ajudá-lo a descobrir que essa pessoa não está no lugar correto e talvez ela descubra um outro dom. Que a gente faz isso na empresa. Às vezes muda o cara de setor porque não está no lugar errado, né? Quando a gente pensa numa comunidade cristã, todos são chamados a servir. Sim. Mas como ele falou, talvez ele não cante bem, mas ele possa fazer uma excelente recepção quando as pessoas chegam na igreja. Sim, sim. Da qual talvez eu não seja capaz. Eu sou, por exemplo, a favor de que qualquer pessoa que trabalha com vendas devia servir na recepção. Porque o vendedor trata bem quem ele não conhece. Perfeito. Agora, se você for engenheiro, a recepção, seja bem-vindo. Pega a segunda fileira ali, ó. Entendeu? Ele... Não, tem engenheiro que é legal também. Não, mas é verdade, é o perfil. E se você mudar ele de lugar, ele vai ser... Às vezes, a gente tira o líder achando que vai resolver o problema. E o problema não é o líder, é quem está acima dele. Que é o outro líder. Que nunca teve a problema com ele. Ok. Pois não. Já que está contando lá, mas eu lembrei do fato que aconteceu comigo, em que eu fiz uma certa atividade para um irmão da igreja e ele me chamou, eu fiz realmente de uma forma relaxada, e ele me chamou para uma conversa e ele falou, olha, entenda isso como um ato de amor. Eu estou falando isso. Eu te dou a oportunidade de você ir lá e se redimir. Então, como a gente está falando da glória de Deus, eu acho que tudo tem que ser feito em amor. Eu gostei. Vamos colocar aqui essa conversa de amor e a oportunidade que ele usou, né? A oportunidade de se redimir, foi a palavra que ele usou. Estou gostando. São coisas, tá vendo, gente? Rapidamente, a comunidade... Assuma o papel profético, ensine, exorte e console. Isso. Muito bom. Ok. Eu que disse que eu tinha mais 2 assuntos. Os 2 assuntos vocês conhecem. É evangelismo e... Tá certo? Que está aí na sua página. São os 2 objetivos. Um objetivo, gente, é qualitativo. Qualitativo, né? Qualitativo tem a ver com maturidade. Olha, eu estou grifando a palavra lá. E eu sempre coloquei 2 versículos. Começa aqui, termina aqui. Vocês viram aí? O começa aqui, olha lá, começa aqui é que ele escolheu uns para apóstolos, profetas, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Então existe um esforço da comunidade cristã de nos fazer melhores pessoas. Nós vamos ser aperfeiçoados pela exortação mútua, pelo ensino, por essa oportunidade de escola aqui, debate, gente amiga que vai nos dizer onde está errado, esse tipo de coisa. Quando é que termina isso? Termina um dia no céu, né? Olha, todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus, e aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então vai existir o dia, já imaginou isso aí? Vai ser legal, cara. O dia que nós estivermos na glória, nós seremos todos maduros. Imaginou? Toda a imaturidade vai sumir de nós. Porque Deus vai tirar isso de nós. Então hoje começa toda essa busca de qualidade. Se você pensar bem, qual é o problema do nosso casamento? É um problema de qualidade. Qual é o problema do nosso namoro? O problema do nosso relacionamento com o funcionário? Nós temos um problema de qualidade. Nós temos que crescer, sermos mais maduros, relacionamentos melhores. Já imaginou o dia que a gente estiver no céu e será um bando de gente madura que não peca mais? Vai ser muito legal. Esse é o céu. Então, aí nós seremos exatamente conformes à imagem do seu Filho. Hoje, nós temos que ser empurrados para a imagem do nosso Filho, do Filho de Deus. Então, eu penso assim, nós na empresa, você precisa pensar na qualidade como uma coisa importante. Na igreja você precisa pensar. Agora, é muito difícil, viu, queridos? Fala assim, por exemplo, esses dias o Haggai comprou uma caneta, né? Há uns anos atrás.
E era uma caneta que o cara disse, não, eu tenho uma caneta para o senhor, tem aquela que é de R$2, mas eu tenho essa aqui que é de R$1,50 cada uma. Nós mandamos fazer 2.000. E aí nós decidimos que nunca mais faríamos aquela bendita caneta com o cara. Eu economizei 50 centavos, né, que você multiplica por chama 2.000 e dá quanto? Entendeu? Eu economizei. Mas eu penso no vendedor. O vendedor devia dizer assim, ó, não, o senhor não quer essa caneta. Essa caneta é 50 centavos mais barato, mas o senhor vai se arrepender. É cara. Então, mas ele quis empurrar para mim 2.000 canetas, falou, vendi. Não estava preocupado se ele ia vender de novo. Tá certo? Então ele não primou pela qualidade, ele não me ofereceu e eu decidi, não, mas isso eu não quero nunca mais. Certo? Então tem cristãos que quando presta o serviço, então, vocês sabem, né? Ou vende um produto ou presta um serviço. Você presta o serviço mais ou menos. Ou você vende um produto mais ou menos. Você não prima pela qualidade. Eu acho bacana que a Bíblia diz assim, primeira coisa que precisa existir, um objetivo que precisa existir é o aperfeiçoamento dos santos. Para nós termos as virtudes de Jesus, é a sua qualidade como ser humano, como crente. Mas não é só isso, porque nós cristãos, às vezes não gostamos de falar sobre quantidade. Mas olha aqui, ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações. Qual é a quantidade? Tá. E Jesus, ele não disse assim, ide por todo mundo, fale aí do evangelho, se der certo. Mas não, Jesus não falou assim. Ele falou para você fazer o discípulo, entendeu? Ele estava procurando um certo resultado. Eu gosto muito de citar Jesus, quando Jesus falou assim, eu vim para buscar e salvar o perdido. Os nossos textos são assim, eu vim buscar o perdido, mas ninguém quis. Então nossa igreja não cresceu. Ok, eu preciso ir com calma. Se você trabalha lá com o Kurt, entre os Yanomamis, pode acontecer de esperar 30 anos para ver um convertido, mas é uma situação. Se você for abrir uma igreja no Rio de Janeiro, se você passar numa esquina, subir num caixote e pregar o evangelho, você vai ter convertido. Então, cada lugar é um lugar, mas eu estou dizendo, nós precisamos ter questões numéricas. E aí é que eu citei aqui, Atos, aqui, todos esses versículos falam de crescimento numérico da igreja primitiva. Quando é que termina? Então começa quando eu estou tendo resultado. Quando é que termina? Termina com uma grande multidão em volta do trono, que é muita gente numérica, tá certo? E aí então eu consegui as duas coisas, eu consegui qualidade e consegui quantidade. Me falta 5 minutos ainda e eu quero então fazer uma brincadeira com vocês para nós terminarmos. Está aqui então agora os 10 princípios que eu vou ensinar. 2 ficaram para a semana que vem. Os 2 da semana que vem, claro, é coisa muito, não vai dar para ensinar tudo, mas tem aí uma. Então eu estou mostrando para você esse tipo de desenho aqui. Então, cadê um cabo de vassoura? Tem isso aqui. Sobrou algum? Pronto. Todo mundo conseguiu? Estão prontos? Vamos lá. Todo mundo olhando aqui no quadro. E você pode olhar no papel também, mas eu estou aqui fazendo com o meu ponteiro industrial, tá certo? Então vamos lá, todo mundo junto que nem criança. Então nós temos que é onde é que está escrito? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Para nós atingirmos o alvo, nós temos que ter 2
objetivos: a edificação, que é a qualidade, e a evangelização, que é a quantidade. Vamos deixar os versículos de fora, senão não vamos conseguir. Para atingirmos os objetivos, nós temos 5 atividades. Daqui para cima, de Deus para mim, eu com o povo de dentro, eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? E para eu ter atividades, eu preciso organizar as coisas. E a organização é liderança de pessoas ou a gestão dos recursos. Tá certo? Todo mundo comigo? Então vamos lá. Então vamos repetir um monte de vezes para terminar. Então nós temos o quê? Um alvo, que é o quê? Vamos, gente, eu estou apagando. Tira a colinha, olha para lá. Nós temos um, que é a Romanos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Para atingir o nosso alvo, nós temos que atingir 2, que é edificação, qualidade, e evangelização, quantidade. Para atingir os objetivos, nós temos 5, daqui para cima, de Deus para mim, eu com o povo de dentro, eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? Para ter as atividades, nós precisamos de organização, que é, mas assim, ó, liderança de pessoas e gestão dos recursos, ok? Muito bem, então nós temos um alvo, que é para atingir o alvo nós precisamos de 2, quais são? São dos santos. Não, eu vou ensinar o gesto é assim, ó. Nós temos um alvo, vamos lá, nós temos o alvo, que é a glória de Deus. Para atingir esse alvo nós precisamos, olha que parece balé, ó. Temos 2 objetivos. Não, é muito importante. O de trás, como é que chama? Vamos falar de qualidade. O de trás o da frente não é importante, porque a qualidade tem que empurrar a quantidade, gente. Tem que ser, não existe o contrário, tá? É assim. Então, nosso alvo é glória de Deus. Para atingir esse alvo, nós precisamos 2 objetivos. Atrás é o quê? Que empurra para nós atingirmos 2 objetivos, nós temos 5 atividades. Daqui para cima, de Deus para mim, eu com o povo de dentro, eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? Para termos as atividades, nós precisamos de organização, que são 2 coisas: liderança de pessoas e gestão de recursos. Tem gente rindo que não está fazendo o gesto, depois eu vou cobrar lá fora. Então vamos ver, tá certo? Então nós temos um alvo, que é o quê? Glória de Deus. Para atingir o alvo nós precisamos de 2, atrás, à frente. O que um tem que fazer? Empurrar o outro. Para atingir os 2 objetivos nós temos 5, daqui para cima, de Deus para mim, eu com o povo de dentro, eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? Para liderar bem eu preciso de organização, que inclui liderança de pessoas e gestão de... Última vez, vamos tirar todas as colinhas. Ok, certo? Então nós temos que é qual é o texto? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Para atingir esse alvo, nós precisamos atingir 2 objetivos: o de trás e o da frente. E o da trás tem que empurrar. O da frente, a qualidade empurra a quantidade. Para atingirmos 2 objetivos, nós temos 5, daqui para cima, de Deus para mim, eu com o povo de dentro, eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? Isso, para o líder liderar bem, ele precisa que inclui de pessoas e... Muito bem. Chabel,
Marcos e os meus amigos. Elcio, os três aqui na frente. Vamos ver. Vai, Marcos. Tem companhia que é melhor que tem. Exatamente. Vamos, Marcos? Ele que vem? Então vem. Ele escolheu você. Salgadinho, eu treinei ele, vai me representar. Vai representar o grupo. É meu discípulo. Vai ficar assim. Então agora é o seguinte, nós vamos andando pro lado de lá, tá certo? Então vamos lá, todo mundo junto. Deixa eles fazer sozinho, nós aqui, tá certo? Então nós temos um que é A glória de Deus. agora olha, para atingir a glória de Deus, ó, dá um passinho para aquele lado e faz assim, tá certo? Nós vamos caminhando para lá. Então, vamos ver, chega mais para lá para ter mais espaço. Então nós temos um alvo que é, não começa a filmar não. Você vai virar. E direito. Tá filmando. Nós temos um que é para atingir esse alvo, um passinho para o lado da direita. Nós temos dois objetivos: o de trás, o da frente. Qual é o segredo? Um tem que empurrar o outro para atingir, dá um passinho para o lado de cá, para atingir os dois objetivos. Nós temos 5 atividades: daqui para cima, de Deus para mim, eu com o povo de dentro, eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? Para liderar bem, nós precisamos organização, que inclui 2 coisas: liderança de pessoas e... Muito obrigado, Deus abençoe.